Caros fiéis, vamos meditar hoje um pouco mais sobre o amor que nós devemos ao próximo. Há dois grandes mandamentos, os dois principais, como sabemos, que resumem o Decálogo. E eles são enunciados assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo aquilo que tens e és. E o segundo é semelhante a este, diz o Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós conhecemos como ele é apresentado em outras ocasiões. Nosso Senhor, ele diz: amai-vos como eu vos amei. Estes são os dois principais mandamentos que resumem o Decálogo. Hoje eu gostaria de dar ênfase ao segundo, lembrando a importância desse amor para com o próximo, seja ele quem for. Ora, a quem devemos este amor? Em primeiro lugar, a Nossa Senhora no céu, aos anjos e santos no céu, as almas no purgatório que têm já a certeza da salvação, morreram na amizade com Deus, morreram em estado de graça e vivem apenas um processo de purificação, mais ou menos longo, mais ou menos penoso, dependendo daquilo que tem para expiar, mas estão salvos. Devemos amar ainda todos aqueles que estão em estado de via, todos aqueles que na terra vivem e estão peregrinando durante o tempo breve da vida de cada um. Aqueles que são justificados pelo santo batismo, pela graça de Deus, e os outros que ainda não são e que podem se tornar. Por que devemos amar o próximo? Bom, em primeiro lugar, porque é uma ordem expressa. Só pelo fato de ser conteúdo de um mandamento de Deus, já temos razão suficiente. Ele pediu, então, façamos. Se ele pediu, há razão para isso. Façamos o que ele pede. Sejamos obedientes à sua palavra. Primeiro motivo. Mas, se quisermos entender um pouco o sentido disso, vamos pensar assim. Ora, quando nós amamos a Deus, nós amamos tudo aquilo que se refere a Deus. Nós amamos tudo aquilo que nos lembra a Deus. O ser humano, pensemos em nós, o ser humano foi feito imagem de Deus. Logo, já por isso, pode ser amado, deve ser amado. O que significa ser imagem? Significa ter uma alma espiritual dotada de inteligência e vontade, livre-arbítrio, razão, capacidade de amar e de ser amado. Ora, isso é ser feito imagem de Deus. E como imagem, nós amamos o nosso próximo. Só que o ser humano foi constituído também para ser semelhança. E essa semelhança se obtém na união com Deus pela graça. Quanto mais profunda, quanto mais perfeita for esta união, mais a pessoa se encontra configurada a nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais avança no caminho da sua santificação, mais ela se aproxima das medidas do Cristo. É Deus quem nos dá esta configuração a Ele. Quanto mais avançamos, repito, em santificação, mais nós nos tornamos semelhantes a Deus na sua própria razão de deidade. Bom, temos aqui mais motivos, então, para amar o próximo, não é verdade? Mas eu queria lembrar, nesse instante, algo que pode ser mais incômodo. O fato de que nosso Senhor nos lembra que nós devemos amar todos, a todos, inclusive os inimigos. É bem claro no seu ensinamento a obrigação de amar os inimigos. Eu vos digo, diz nosso Senhor, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Ele é bem claro, é um mandamento, é uma ordem, é condição sine qua non de comunhão com Deus, de união com Deus. Amar os inimigos? Ora, o que isso significa na prática? Isso significa, bem concretamente na prática, estamos entrando aqui no sentido maior deste evangelho que nos foi apresentado, significa perdoar. Quem? A todos. E com relação ao quê? Com relação a tudo. Aquela expressão, quando Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes. Querendo dar ideia de uma medida bem generosa, ele fala, não. Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. O número que indica a totalidade, sempre que for preciso, a todas as pessoas e por todas as coisas. A todas as pessoas e por todas as coisas. Eu me lembro aquilo que dizia Padre Pio. Você deve estar pronto para perdoar antes mesmo que a ofensa aconteça. Você deve ter essa bala na agulha já pronta para atacar o mal. Entende? Para atacar o mal da falta de perdão.
Você deve estar pronto para perdoar antes mesmo que a ofensa seja feita. Ou seja, temos que ter essa disposição de perdoar sempre e a todos. E do fundo do coração. Ou seja, não só exteriormente, de uma maneira finta, da boca para fora. Ora, o que significa este perdão dado de todo o coração? O que significa isso concretamente? Ora, sendo que o perdão é expressão de amor, vamos lá então. Para que haja perdão, é necessário que a pessoa renuncie absolutamente ao mal, a querer fazer o mal, a desejar o mal, a pagar o mal com o mal. É necessário que a pessoa renuncie à vingança e a todo sentimento e movimento e raiz de vingança. Mas isso é muito complicado. Vamos falar depois das condições para que isso aconteça daqui a pouco. Eu quero falar em primeiro lugar daquilo que é o perdão enquanto tal. Aquilo que é concretamente na sua essência. Então, recusa de fazer o mal e desejo do bem. Aí nós nos perguntamos, que tipo de bem poderíamos desejar para quem nos prejudicou? Simplesmente o bem que Deus quer para todos, independentemente de quem seja. Vamos lembrar uma coisa. Algumas semanas atrás, eu aqui comentei sobre uma passagem bíblica bem interessante. Aliás, todas são maravilhosas e muito interessantes, mas essa particularmente no contexto. Aquela em que nosso Senhor diz assim: Deus faz a chuva cair sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos. Porque Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, embora nem todos queiram de fato essa salvação. Concretamente, muitos dizem querer, mas na prática recusam-na. Deus quer que todos se salvem, mas há aqueles que ainda não querem. Bom, o fato é que, se Ele quer a salvação para todos, peçamos isso para aquela pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou, que nos perseguiu, que foi problema na nossa vida. Olha o que nosso Senhor diz: orai por aqueles que vos perseguem. Então, vamos lá. E vamos pedir aquilo que, com certeza, que Deus quer dar a ela. Senhor, eu vos peço neste momento, tende piedade desta pessoa. Eu vos peço a conversão dessa pessoa, claro, pelo seu bem, mas também para que ela pare de fazer o mal. Todos vão ganhar. Senhor, eu vos peço a conversão para essa pessoa e, como cereja do bolo, eu peço a salvação eterna dessa pessoa. Senhor, essa pessoa que me fez mal, tende piedade dela, convertei-a e que ela não caia no inferno. Pronto, essa é a oração. É claro que, por exemplo, uma oração como é o Pai Nosso, está toda voltada para isso. É isso que nós pedimos. Não pedimos, por exemplo, vantagens e favores terrenos. Senhor, eu quero que esta pessoa tenha uma casa maravilhosa. Não. Vamos pedir aquilo que Deus quer que todos tenham. Reparem, quando nós pedimos isso, cumprimos este mandamento, mais do que exortação de nosso Senhor, mandamento, e ao mesmo tempo estamos em profunda comunhão com Deus. Já que Ele quer isso para todo mundo, então a minha oração está em perfeita sintonia com o querer de Deus. Que maravilha! Então vamos lá. Temos pelo menos aqui 3 iniciativas muito importantes, bem concretas, para a gente identificar disposição para perdoar, e devo dizer, o próprio perdão. Em primeiro lugar, renúncia de pagar o mal, negação de pagar o mal com o mal. Não quero o mal dessa pessoa. Eu não quero cancelá-la. Eu não quero o mal dela. Eu quero o bem, e esse bem maior, o que interessa, o bem supremo. 2 coisas. E depois, tanto é que eu rezo nesta intenção. Tem mais uma coisa. Quando se trata de amor, a quem quer que seja, existe um mínimo de expressão de respeito. Existe um mínimo de expressão de cordialidade, de urbanidade. Por exemplo, quando uma pessoa que te fez mal se aproxima humildemente, respeitosamente, às vezes com muita coragem, porque afinal de contas, depois que alguém faz mal para uma outra pessoa, é necessário armar-se de muita coragem para se aproximar, por exemplo, e pedir perdão. Imagine que uma pessoa esteja nesse processo de arrependimento e de tentativa de reaproximação ou de reconciliação, simplesmente. E aproveitando a primeira ocasião, diga para você a quem ele fez mal: bom dia, como vai? Seria muito sério se, por exemplo, nós, recusando esta marca de cordialidade, ou seja, respondendo, bom dia, tudo bem, e você?
Se nós recusássemos esta marca de urbanidade, cordialidade, que pena, se por conta disso nós perdêssemos a ocasião de reconciliação, de que aquela pessoa dê um passo importante, corajoso, para reparar o que fez. Quer dizer, nós fechamos a porta. Então vejam, outra expressão importante de disposição para perdoar é ter um mínimo de cordialidade. Ora, não é bem verdade que quando nós nos dedicamos a uma atividade comercial, temos clientes, sejam eles quem forem. Às vezes nem conhecemos, entrou pela primeira vez no estabelecimento. Nós, normalmente, e não de maneira hipócrita, é uma questão de educação. Somos justamente educados, somos polidos, corteses, urbanos. E dizemos, como vai? Bem-vindo a esta loja. Nem conhecemos a pessoa. Somos capazes, sim, de respeito, de urbanidade e cordialidade com relação a todo mundo. Que a gente não se esqueça daqueles que escorregaram. E que, justamente, numa expressão singela, de aproximação, dá o seu passo, muito corajoso, buscando a reconciliação. Uma última coisa, um outro elemento muito importante, é algo hipotético, no campo da imaginação, mas ajuda a gente a perceber o que se passa aqui. Eu digo para a pessoa que tem dúvidas sobre a sua disposição para perdoar, eu digo assim, imagina que essa pessoa que te fez mal se encontra em sério risco de morte, sério perigo de morte. Ela está, por exemplo, ali pendurada no abismo e não tem ninguém para ajudá-la, só tem você. E você pode fazer algo, você tem força suficiente de acordo com a situação. Pergunta, 3 opções. Você deixa a pessoa cair, você empurra para ir mais rápido, ou você a resgata? Quando a pessoa diz, não, monsenhor, não, padre, eu salvo a pessoa. Essa pessoa que me fez mal, apesar disso, eu a salvo. Graças a Deus. Pronto, a conta está fechada. Estes elementos, estes sinais, são apenas indícios de ótima disposição. Basta só a pessoa reconhecer essa boa disposição e colocar o carimbo, perdão dado. Vejam, caros fiéis, o perdão não é uma questão essencialmente de sentimento. Padre, toda vez que eu penso naquela pessoa, eu fico triste, certo? Eu posso me entristecer, tendo já dado perdão. Toda vez, aliás, que eu penso em algo moralmente mal, é claro que isso deve me entristecer. Quando eu lembro, por exemplo, que aquela pessoa praticou aquilo, aquela ação má em si, ação em si, é claro que ela vai me entristecer se eu busco o bem e detesto o mal. E principalmente quando fui vítima daquilo ali. Claro que vai me entristecer a lembrança, mas é necessário separar a pessoa do pecador do seu pecado. E repito, não desejar-lhe o mal, abominando apenas a sua ação, desejando que nunca mais aconteça, inclusive para o bem dele em primeiro lugar. Não é uma questão de sentimento, estou triste ou indignado ou com uma certa revolta, não. Ou então memória, eu ainda me lembro. Tem pessoas que acham que só perdoaram se elas se esqueceram completamente. Não, não tem. Nós não temos poder sobre a memória, poder absoluto sobre a memória. Absoluto, entendam o que eu quero dizer? Às vezes queremos lembrar e não lembramos, queremos esquecer e não esquecemos. Ora, é sinal de que isso não tem uma valoração moral, a memória enquanto tal, mas o que fazemos com as lembranças? O que fazemos com as lembranças? Então, se nós lembramos daquilo que foi feito contra nós, ora, saibamos bem gerenciar isto. Ao invés de utilizar a lembrança para voltar-se contra a pessoa, ao invés de, através daquilo que nós recordamos, alimentarmos coisas más no coração, por que não, na hora em que eu me lembrar, por que não rezar pela pessoa? É simples, você se lembrou, bateu aquela tristeza, então lembra daquilo que nosso Senhor disse, orai por aqueles que vos perseguem, aproveita essa ocasião para rezar por essa pessoa. É a famosa história com relação, por exemplo, à memória. Suponha que eu esteja lá na França, no nosso seminário, e os noviços, lá no noviciado, digam, Padre Maurício, vamos jogar uma partida de futebol? Falei, vamos? E de repente jogando futebol, ali tranquilamente, naquele momento de convivialidade, como há nos seminários, momentos de esporte assim. De repente um lá se empolga e me acerta a canela com força, eu caio no chão, e de repente no calor da partida ele percebe que fez uma besteira. Não porque sou eu, mas porque simplesmente entrou de maneira violenta em alguém.
E ele então fala, Padre Maurício, me perdoe, me levanta e tal, me perdoe, me perdoe. E eu então, sinceramente digo, eu te perdoo. Só que, toma cuidado, da próxima vez, tudo bem? Eu te perdoo, está perdoado. Muito bem, termina a partida, cada um vai para a sua higiene pessoal, as orações do final do dia, refeição, recreação, completas, cada um para o seu canto, silêncio da noite. No dia seguinte eu acordo e coloco o pé no chão. Não tem como não lembrar. Aquela dor ali na minha perna vai me fazer lembrar o quanto que ele entrou duro em mim e quase me quebra. Mas já está perdoado e continua perdoado, apesar da dor e da lembrança do que aconteceu por causa da dor. É a mesma coisa com quaisquer outras situações, por exemplo, espirituais. Não é uma questão de não lembrar, mas o que fazer com a lembrança. É isso. Né? Isso traz alívio a muitas pessoas, eu sei, com relação à sua busca de perdão. São critérios importantes esses que eu disse. Uma última coisa. Muita gente diz, muito bonito, Monsenhor Maurício, muito interessante. Conhecemos, inclusive, o ensinamento das Escrituras a esse respeito. Só que temos tentado, Temos tentado perdoar e às vezes não é fácil. Mas é claro que não é. Inclusive, esta exigência do perdão mostra o quanto que o amor natural por ele mesmo não é suficiente para nos elevar a planos mais elevados. Como nós temos absoluta necessidade daquilo que vem de Deus. Como temos necessidade do amor sobrenatural que vem nos elevar. Então, lembre-se, no momento da constatação da dificuldade de perdoar, lembra que nós podemos recorrer a Ele, que nos ajuda também de maneira especial nesse momento. Senhor, concedei-me a graça de perdoar. Vejam, tudo aquilo, guardem bem isso no coração. Tudo que nosso Senhor nos pede, e mais do que isso, nos ordena, nos comanda, é possível fazer com a sua ajuda. Se Ele nos pede, é sinal de que Ele tem em abundância meios e graças que vêm dEle para que a gente faça isso. Se Ele pede algo, sendo bom e justo do jeito que Ele é claro que Ele tem para nós os meios de chegar até lá, a nós de recorrer a esses meios, a nós de abrir a alma, a vida, o coração, para pedir que isso nos seja dado e que nós acolhamos isto. Eu quero dizer o seguinte, lá onde você constata a dificuldade de perdão, que tal pensar numa oração mais profunda, numa oração intensificada? É bem verdade que a gente tem se esquecido muitas vezes de pedir na oração coisas fundamentais. Por exemplo, Senhor, humildade. Senhor, dai-me a humildade, aumentai em mim a humildade. Outra coisa, arrependimento. Senhor, dai-me o arrependimento total dos meus pecados. E arrependimento sincero. Senhor, dai-me a graça de perdoar sempre. É muito importante lembrar desses pedidos fundamentais, que muitas vezes são eclipsados por outros pedidos, não tão essenciais assim, embora honestos e até, enfim, neutros. Não é? Não nos esqueçamos de pedir isso, Senhor, dai-me a graça de perdoar sempre e de ter o perdão pronto antes que me aconteça alguma coisa. Porque, de fato, nosso Senhor condiciona o perdão que recebemos ao perdão que damos. Isso é claríssimo no Pai Nosso, por exemplo, e também neste Evangelho. Perdoai-nos, Senhor, como nós perdoamos. Opa! Então quer dizer que se eu me bloqueio, se eu me fecho para o perdão com relação a alguém, eu estou me fechando para o perdão que deveria receber de Deus. O perdão dado condiciona o perdão recebido de Deus. Por isso que também é que nós temos o dever e a necessidade de perdoar. Não é? Eu simplesmente, então, agora, quero pedir a Nossa Senhora, ela que nos ajuda tanto, que venha em nosso auxílio. Nossa Senhora do Rosário, vinde em nosso auxílio para viver a misericórdia e assim imitar a Deus. A ideia é essa. Nós perdoamos para imitar a Deus, para entrar em comunhão com Deus. Como quereríamos estar em comunhão com aquele que está pronto para perdoar sempre, se nós não estamos prontos assim? Então que estejamos, Nossa Senhora do Rosário, ajudai-nos nisso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.